Foi um placar também difícil, apesar do 4-0, estava um jogo muito difícil. Nós saímos bem no jogo, os primeiros 10 minutos bem jogado, marcação alta, pressão, fizemos o gol e dos 10, 12 aos 20 o Vasco tomou conta do jogo. Eles poderiam ter empatado, criaram as chances para fazer e aí nós fizemos aquela troca do Jean com o Tietê. Às vezes o jogador ele não está bem numa posição e se encaixa na outra, às vezes até os dois, como foi o caso hoje. O segundo tempo, lógico que você tem uma vantagem, mas não pode ficar em cima só dessa vantagem. Nós começamos bem, jogamos um segundo tempo mais seguro, sem correr tanto risco atrás, e depois da entrada do Fabiano, aí com um equilíbrio maior de meio campo. Aí nós poderíamos ter feito mais gols, mas poderia ter tomado também, então eu acho que está ótimo esse início. Eu ia deixá-lo o jogo inteiro, independente de como ele fosse, para ele ter uma tranquilidade, para ele poder jogar sem estar preocupado em sair. Mas é um jogador que requer ensinamentos em termos de posicionamento do Campeonato Brasileiro, diferente do Campeonato Colombiano, da maneira com que ele jogava. Então a gente tem que trabalhar bastante, conversar bastante com ele, para ele ir evoluindo. Lógico que dentro de uma vitória e com ele fazendo um par de gols fica mais fácil, mas ele está de parabéns pelo jogo que fez, tem potencial e nós temos que trabalhar bastante ele. 4-0, ele coloca-nos numa situação, quem vê o jogo, quem não vê o jogo e viu o resultado, pensa, nossa, deve ter sido um atropelo. E vocês viram que não foi. Vocês viram que a nossa equipe, mesmo sendo jovem, a equipe, muitos desses jogadores que estavam em campo nunca tinham jogado uma Série A. Então, eu posso dizer que o nosso torcedor não precisa ficar triste, podem ficar tristes sim, porque nós levamos 4-0, mas não fiquem apreensivos que nós vamos dar a volta a isso tudo. Fica pesado os 4-0, fica para a história os 4-0, mas a história do jogo não foi essa. Temos que melhorar muitas coisas, certamente temos que sim, mas é importante ressaltar também que os jogadores lutaram muito, trabalharam muito e deram o seu melhor. Vamos de volta com o Seleção Sport TV. Ouvimos os treinadores de Palmeiras e Vasco. O treinador do Palmeiras, o Cuca, é o convidado do Galvão Bueno no Bem Amigos de hoje, logo depois do fechamento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, com Coritiba e Atlético Goianiense. E o Galvão também vai discutir natação e basquete no programa de hoje. Então, a situação das confederações brasileiras de basquete e de natação. Bem Amigos, para você com o Galvão Bueno, recebendo Cuca, técnico do Palmeiras, que estreou fazendo 4-0. Oscar Ulisses e Alexandre Aliati já podem se juntar a nós na avaliação dessa partida. Boa tarde, Oscar. Boa tarde, Aliati. Tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Eu concordo com os técnicos ali. Acho que 4-0 não refletiu exatamente o que aconteceu em campo. Aliati, o Vasco teve bem. No primeiro tempo ficou mais ou menos igual ao Palmeiras. No segundo tempo, o Cuca mexeu um pouco, botou o Tietê para jogar na direita, trouxe o Jean para jogar no meio. Acho que o Palmeiras cresceu bastante de produção e mereceu essa vitória, 4-0, foi bem, o time fez o resultado. Teve um pênalti meio duvidoso lá no primeiro, que foi em cima do que o Jean bateu. Esse pênalti aí, teve muita discussão em cima disso, mas o Palmeiras, superior ao Vasco, venceu o jogo, deixou o jogo fácil. Mas o Vasco, especialmente no primeiro tempo, se mostrou bastante forte. Acho que o time correspondeu à expectativa da torcida e do técnico. O problema é o placar, né? 4-0 fica difícil de você falar qualquer coisa que o Vasco, o torcedor não fica assustado, né? Perder um jogo de 4-0 não é fácil. Ainda mais com a desconfiança que o torcedor do Vasco acumula de anos recentes, né? Mas é interessante a naturalidade com que o Cuca volta ao Palmeiras, volta como quem parece que não tinha saído, né? E faz aquela inversão entre o Tietê e o Jean, uma modificação de treinador que conhece muito bem o elenco, e logo depois sai um gol envolvendo esses jogadores. Então o Cuca deixa a impressão de que saiu, tirou ali umas pequenas férias, ficou observando o Palmeiras para voltar na hora certa e tentar melhorar esse time que vinha claudicante na primeira temporada, para fazer o que já fez no ano passado, né? Assumir uma equipe que vinha titubeando e conseguir melhorá-la a ponto de ser campeão. O Cuca tem duas funções importantes do Palmeiras, ajeitar o time, fazer com que o time seja muito competitivo e recuperar o Borja.
Porque há muito tempo o Borja não está bem no Palmeiras, a torcida está reclamando, ele mesmo reclama. Ontem fez 2 gols, um de pênalti, e dá sinais de que pode render bem com a camisa 9 do Palmeiras. Eu acho que o Cuca está apostando nisso, né? Está até incentivando o jogador fora de campo. E vem agora o novo teste, quarta-feira, contra o Inter, um time, apesar de estar na Série B, me parece um time mais equilibrado, mais competitivo. Acho que esse é o termo certo, mais competitivo do que o Vasco nesse momento da temporada. E talvez o Cuca tenha que já preservar alguns jogadores, na sequência tem Libertadores, tem mais Campeonato Brasileiro. Então já na chegada o Cuca vai ter que começar a observar o elenco, a jogar com as peças que ele tem à disposição, mas ele não pode reclamar muito porque nenhum treinador no Brasil tem tantas peças quanto ele tem, né? Mas certamente vai ser mais um teste interessante nessa chegada do Cuca contra um adversário diferente, para uma competição de mata-mata, uma nova realidade, e tendo que encarar essa sequência de jogos, afinal de contas a prioridade é a Libertadores e logo adiante tem decisão pela Libertadores. Né? E o Cuca conhece bem esse elenco aí, né, Eric? Ele conhece mais até do que o Eduardo Batista, porque ele trabalhou por mais tempo ano passado com a maioria do elenco do que o Eduardo trabalhou, né, aliás. O que tem de novidade aí pra ele é Felipe Melo e o Borja. E o Guerra, né? Ah, o Guerra também. Mas assim, ele pediu esses caras, né? Ele tinha pedido, né? É quando assim, naquela reunião que você tem ao longo do final da temporada ali, que você já vai planejar o outro ano e Felipe tudo. Melo também? Não, Felipe Melo não sei. Honestamente eu não sei, mas o Guerra e o Borja, que eram da Libertadores, eles já tinham conversado a respeito, né? Eram caras que eles falavam. Agora, assim, eu só discordo do Oscar. O 4x0 não representa. Tá bom, o 4x0 não representa, o 6x2 representa. Então o Vasco poderia fazer um gol, o Palmeiras não poderia fazer mais. Eu acho que representa a disparidade de elencos e de times. O 4x0. O Vasco foi bem 20 minutos? Tá bom. O Palmeiras... Eu acho que se o Vasco tivesse um pouquinho mais de competência em finalização, ele poderia mudar o placar. O resultado não. Então é isso. Então, ontem eu falei no troca o seguinte. Mas se o Palmeiras também tivesse competência, ele não poderia mudar o placar? Não podia ser 6x2? É que é difícil de medir assim. 7x3? É difícil de medir assim porque, por exemplo, aquele gol do Douglas, aquela bola que bate na trave, o jogo estava 2x0. Você faz um gol, você muda o clima do jogo. Sim, você cria uma outra atmosfera. Mas você não pode olhar o jogo no todo e achar que a somatória daquilo ali ia dar um placar. Isso não dá para fazer. Agora tem o seguinte. Agora o Vasco já vem de uma pancada de 3 do Fluminense na semifinal do estadual também, né? Não é assim uma coisa assim, um 4x0 isolado, uma ilha deserta. Enfim, já veio um pacote de problemas que o Vasco vem. E ontem foi só mais uma derrota grande, pesada, nesse começo de ano do Vasco, que é muito ruim. É muito ruim. Perdeu 2 vezes do Fluminense de 3x0. Jogou 2 vezes com o Flamengo, não fez gol. Foi eliminado na Copa do Brasil cedo pelo Vitória, que é um time de Série A, Mas você não acha, Eric, que o Vasco pelo Vasco tem uma evolução? Na mão do Milton, com alguns jogadores que chegaram... Teve logo depois da saída do Cristóvão, mas empacou. Me pareceu o que a gente aqui chama de efeito bombeiro. Mas aí eu te pergunto, Madureira de 1x0, ganhou do reserva do Botafogo na Bacia das Almas. Eu não vejo no começo do programa a gente invocava a sensatez, né? E a sensatez indica... o Milton, não. Não, a sensatez indica que a gente não balize o Vasco pelo Palmeiras. O campeonato do Vasco vai ser outro. Não vai ser o campeonato do Palmeiras. A tradição do Vasco seria para isso. Mas a cobrança do Vasco é a cobrança de grande, não é uma cobrança de médio nem de pequeno. Sim. Mas na prática o Vasco vai lutar para ficar em torno do décimo eu acho também, colocado. mas o acúmulo de resultados do Vasco esse ano é muito grande. Mas, assim, são resultados muito ruins. E, gente, muito ruins. É o time que está subindo da Série B de novo, pela terceira vez. Ou seja, com dificuldade, a pior campanha do Vasco na Série B. E a estreia foi cruel, né? Ele pegou o time que é talvez o favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro, é o Palmeiras. Então, e a estreia que o Vasco tem. Avaliação... E com uma série de dificuldades. O Milton consegue uma evolução do time ali logo depois da saída do Cristóvão. E de repente esbarra na deficiência técnica do time. Uma evolução contra adversários muito fracos no Rio de Janeiro, gente. Não, é isso que eu digo. Isso ele consegue evoluir quando ele enfrentou os adversários mais fortes dentro do Rio, não deu nada. Ele tem um 2x2 com o Flamengo. É porque não consegue ir além. O Vasco estreou ontem, só tinha 2 zagueiros, gente. Fez gol no Vasco, esse jogo eu não estava me lembrando. O time tem deficiências até de número de jogadores. Não tinha zagueiro no banco. Eu acho que essa dupla de zaga que contratou hoje... Não, mas é a dupla reserva. Hoje chegaram 3 zagueiros para o Vasco, porque além dos 2... Até o internauta já perguntou sobre o Breno, né, que deu essa cambalhota aí, e o Paulão. O Anderson Martins, que já vinha sendo falado há muito tempo, já se despediu do time dele.
Então tá tudo certo para se incorporar ao Vasco. São 3 bons zagueiros. Agora, Mas que vão ter que começar a jogar, se adequar à forma de jogar do time, enfim. É o tal do tempo, né? Vão chegar como titulares, mas assim, não é que chegar e esperar para jogar. Chegam para jogar. Mas para jogar bem, você não sabe quanto tempo leva. Pode levar... Mas é um coletivo um pouco mais ajustado. Os caras sabem o que estão fazendo em campo. Não conseguem fazer durante 90 minutos. Mas é um time que você nota que tem estrutura de jogo. Eu acho, por exemplo, um time de Série A não pode ter improvisação no ataque. O Vasco não pode ter o Pikachu como atacante titular. Não pode. Eu acho que isso é uma deformação do elenco e na escolha do Milton. O Pikachu, ele é um lateral direito normal, assim, mas o Rodinei dá certo no Flamengo, o Trauco dá certo. Não é o titular. Não, Lino, é diferente. Mas por que o Pikachu não pode dar certo? Porque ele não é um atacante. Ele não é um atacante. Mas ele hoje é o melhor jogador do Vasco no setor ofensivo. Não, desculpa. É o cara que tem jogado. Bem, eu respeito a sua opinião, mas não concordo. A minha avaliação é o seguinte: o Vasco tem que lutar para não cair. Mas isso é a realidade que a gente todo mundo falando no meio de tabela. Hoje, não estou falando pelo jogo, não tô analisando resultado, enquanto o Palmeiras, para mim, é normal. Eu acho que o Vasco é ali com o Avaí, com Vitória. É assim, a minha avaliação, né? Senão Então, agora, se você contratar atacante, zagueiro, se você conseguir melhorar o elenco para meio da tabela. O ataque do Vasco hoje é o Luiz Fabiano com 36 anos e o Pikachu. Não pode. Eu acho pior o Luiz Fabiano do que o Pikachu. O Luiz Fabiano, ele consegue prender defesa do adversário, tirar espaço do meio campo do Vasco. Mas a gente não está falando do Nenê, por exemplo? E o Nenê que não está jogando absolutamente ninguém consegue nada, jogar. O Luiz Fabiano trava o time do Vasco hoje. Então, eu acho que o Vasco tem problemas sérios no elenco, sérios. Agora está tentando arrumar a defesa. O ataque ainda precisa de reforços. Não dá, não tem condição. É muita coisa. E eu acho assim, o time do Vasco... Agora, sabe o que confundiu um pouco no jogo de ontem, especialmente no jogo de ontem? É que são duas coisas mais ou menos distintas e se misturam. A vontade de jogar bola, a dedicação, o empenho e a qualidade de jogar bola. Então o Palmeiras tem mais qualidade mesmo que o Vasco, joga mais fácil, é um time que tem mais recurso. Agora, a vontade do Vasco da Gama... ele tenta se superar, ele bota em campo muita disposição, aplicado, é um time valente e etc. Mas um futebol, recurso é bem... Sabe o que preocupa? Você acabou de dar a descrição de um time pequeno. É valente, se aplica, não sei o quê. Isso funciona para time pequeno. Você sabe, Marcelo, é a expectativa que a torcida tem, que o time tem no Campeonato Brasileiro. O Vasco, acho que não está pensando em ser campeão. O Vasco está num processo de recuperação, de voltar à Série A do campeonato, fazer uma boa campanha e se manter lá. Se o Vasco se mantiver na Série A, se ele conseguir dar um passo para melhorar um pouco o seu futebol, eu acho que está cumprindo um papel. A expectativa da torcida não é pensar o Vasco em disputar o título. O futebol está muito longe disso daí, parece. Eu acho, a disposição. Mas agora, é inacreditável que o Vasco, mais uma vez... Oi, Barreto. É inacreditável que o Vasco, mais uma vez, comece um campeonato contratando jogadores e reformulando elenco, né? Contratando 3 zagueiros. Se tem um time no Brasil que teve lições recentes de que isso não dá certo, de que o resultado disso não costuma ser bom, é o próprio Vasco, né? São 3 rebaixamentos aí em um pouquinho menos de uma década. E mais uma vez, reformulando o elenco, contratando jogadores com o campeonato em andamento, a ponto de anunciar 2 zagueiros de uma vez só e estar buscando mais um. O Aliati, qual foi a contratação recente do Vasco que deu certo? Deu certo. Chegou, ficou, tomou conta da posição. Que hoje está em má fase. Má fase. Não está jogando bem. Mas aí também não dá para crucificar por isso. O lateral direito. O Gilberto titular também. Chegou, jogou. O Jean jogou também. Né? Não é dos sonhos. O Bruno Paulista deve tomar o lugar dele. Provavelmente. Então, quer dizer, já não deu tão certo assim, porque tem outro jogador que está vindo para ser melhor do que ele. O Luiz Fabiano entrou, mas não jogou. Vocês concordam que o Vasco tem é que 2 moleques da base estão conseguindo ali. É o Douglas, que está jogando, que é o melhor jogador do time, e o Henrique, lateral esquerdo, que segura a peteca ali. Onda ali. Então, assim, eu acho que o Vasco talvez tenha que olhar para ali, para a base. O Vasco tem uma geração sub-20 boa, é um bom time. Está fazendo a Copa do Brasil muito boa. O Milton ontem lançou, tal qual o Flamengo lançou o Vinícius no sábado, lançou o Paulo Vitor ontem, que é um ano mais velho, só que o Vinícius também é artilheiro do sub-20, com 17 anos. Bom jogador. Mas, enfim, a gente sabe que no mundo do futebol, você lançar um garoto num time desarrumado, é difícil para ele. Ele sofre mais do que o garoto que entra num time arrumado, né? Então, assim, talvez botou o Matheus para jogar de titular ontem, o Matheus Vital, que antes era Matheus Pet.
O Milton está tentando. Assim, não dá para dizer que o Milton não está tentando. Com as peças que ele tem. Com as peças que ele tem, ele está tentando. Agora, realmente, a gente teve um comentário do internauta ali. O Vasco estreou na Série A com a defesa que era reserva na Série B. Você vai esperar o quê disso? Então, qual que é o planejamento? É que também fizeram errado, né? Você vai contratar jogadores que chegam para não jogar. O Wagner chegou, não consegue jogar. O Muriqui não consegue jogar. Você não concorda que acertar 3 jogadores? Mas você não esperava isso? Quantas contratações o Vasco fez? Jogando. Isso é dinheiro, para quem não tem dinheiro, gastar isso é um absurdo. Então, Lino, mas o Vasco está contratando desde que estava ameaçado de rebaixamento em 2015. Começou uma série de contratações. De todas elas, a gente está avaliando aqui que 3 deram certo. O aproveitamento é pequeno demais. Contratou 8, está usando 4. E assim, contrata jogador no começo da temporada para corrigir no começo do Campeonato Brasileiro. Isso aí claramente é diretoria ruim. Aí já não é mais questão de pedir tempo para o treinador, como a gente estava falando no caso do Rogério Ceni. Né? O Rogério Ceni tem uma proposta de trabalho nova e tal, que vai precisar de um tempo, mas o trabalho do Milton já é de correção. Eu até escrevi isso na coluna de domingo, é a segunda reformulação da temporada. Mas o que vai fazer? Com os erros cometidos é o que eles conseguem fazer agora. Vai fazer, não, o que deveria ter feito. É o que deveria ter feito. Planejar melhor o ano. Você não pode chegar contra o Palmeiras com uma zaga que foi reserva na Série B, gente. É isso que é o absurdo de tudo, é você chegar sem um planejamento. Aí perdeu, já tem 3 zagueiros. E agora vão chegar 3 de uma vez. É claro que o torcedor fica animado. Oba, vão chegar 3 zagueiros, mas não tem garantia nenhuma de que vão jogar bem. O Breno não vem jogando. Nem toda contratação é reforço, próxima rodada. Não, e outra coisa, assim, eu acho o Breno muito bom jogador, mas não tá jogando há quanto tempo? O Paulão não tá jogando há quanto tempo? E outra, vai dar certo no Vasco? Se entende com esse esquema? Vai se entender com esses jogadores? Depois da eliminação no Carioca, olha o tempo que o Vasco teve para se preparar, né? Poderia ter contratado o zagueiro, estava treinando, podia ter estreado agora. Podia ter chegado nesse período. Uma coisa que eu acho que o Vasco tem que ter em mente, e isso aí a torcida vai ter que ajudar muito, é fazer como o Botafogo fez ano passado. Transformou o Caldeirão da Ilha do Governador no seu campo. Ali o Botafogo foi forte, ali o Botafogo conseguiu 10 jogos e arrancou e foi até a Libertadores. Então o Vasco está perdendo em São Januário na Série B. O Vasco tem que começar domingo contra o Bahia em São Januário. Aqui, 1-0 é goleada, é 3... Tem que transformar. E se o time está jogando mal, mesmo jogando mal, apoiando. Porque o Vasco vai precisar demais do fator casa. E depois do Bahia tem Fluminense, Grêmio e Corinthians. Não, o Campeonato Brasileiro esquece que a sequência de todo mundo. A sequência de todo mundo. Não tem respiro no Brasileiro. Mas você não pega times de uma outra faixa. Esses aí que eu citei são times de faixa alta da competição. Aí o Luiz Fabiano até falou, agora a gente pega o Bahia. O Bahia era um time que, teoricamente, a gente olha no olho. Aí meteu 6-2. Olha a confiança que o Bahia já vem para jogar. Olha só, o Vasco estreou contra o atual campeão e vai estrear e vai fazer a segunda rodada contra o time que, se o campeonato terminasse hoje, era o campeão. Ah, para. Moreno, conta no português agora aí. Vai. Sobre o Palmeiras, Oscar e Aliati, tinha uma pergunta interessante ali de um internauta. O Tietchan não aceitava jogar fora de posição com o Eduardo, mas com o Cuca aceitou. Nunca fez uma mudança ali entre o Tietchan e o Jean, mas essa ele está acostumado a fazer, é diferente. Eles faziam sempre. Já a reclamação com o Eduardo é que ele jogava de costas, né? Mas essa modificação aí, o ano passado fez várias vezes o Cuca. E aí puxou da memória, né? Lembra aquilo que vocês faziam comigo? A vibração do Cuca no segundo gol, ela é muito, assim, sintomática de quem, assim, deu certo o que eu fiz. Porque foi um passe do Tietchan para o Jean, entrando, o Jean bateu, o Martim deu rebote, o Guerra fez o gol. Mas a jogada começou com a combinação do Tietchan e o Jean ali pelo lado direito. Né? Então você vê a vibração do Cuca esse lado direito do Palmeiras... Oi, Oscar. E esse lado direito do Palmeiras, ele acho que vai crescer, vai ficar forte, porque... E tudo muito é uma questão de confiança também na relação técnico-jogador e torcida. Então o pessoal gosta do Cuca, confia no Cuca, ele tem autonomia, tem confiança para fazer, tem crédito. E ele mexeu um pouquinho ontem no time, durante o jogo, tirou o Tietchan, botou para lá, botou o Jean no meio, ele gosta do Jean no meio, dá sinais de que deve usar bastante o Jean no meio do campo, e o time andou bem. Agora eu acho que o lado direito do Palmeiras está ficando forte, por conta de Jean, de Tietchan e do jeito do Cuca jogar. Ontem aproveitou bem esse espaço e acho que vai ser um ponto forte do time. E tem a chegada do Mike, lateral direito, reforço do Palmeiras. Bom jogador, teve um grande momento no Cruzeiro e depois não conseguiu mais repetir, né? Passou aí os últimos 2 anos, talvez, jogando menos do que já tinha jogado.
mas que é um jogador que pode ser recuperado pelo Cuca, é um lateral bastante interessante. E é uma realidade, a gente está falando do Vasco trazendo jogadores no começo do campeonato. O Palmeiras também está fazendo isso, mas é a realidade extremamente oposta, né? Diametralmente oposta. Agora, o Palmeiras traz aquele reforço pontual para o jogador, para a posição que tem uma mínima carência. O Cuca também perde agora um centroavante mais de área, especialmente depois da saída do Alexandro, mas é uma situação oposta do Vasco, né? Que contrata por necessidade. O Palmeiras contrata para preencher ali os poucos espaços que o elenco tem. Né? O desafio maior do Cuca é fazer o Borja jogar, Marcelo e amigos. Tem um problema de adaptação. Ele começou mais ou menos no time, aí entrou essa história de que precisa se adaptar, não está rendendo tudo que pode. Ontem ele perdeu alguns gols, depois teve um gol de cabeça e fez um de pênalti. Mas é a aposta do Cuca e o que a torcida quer, né? Porque o Borja foi muito bem recebido pela torcida do Palmeiras, mas está muito aquém do que se esperava dele. Então acho que esse é o desafio do Cuca agora. Você vê como que é a situação diferente do Cuca com o Eduardo, né? Não sei se vocês devem ter visto a entrevista na hora do primeiro pênalti, o cobrador oficial é o Jean. Mas aquele pênalti ali é para abrir o placar. Sim, então, né? então mas o Borja chegou, não, deixa eu bater, daí os caras, deixa ele bater. O Jean falou, não. E sou contra o Borja bater o segundo pênalti também. Acho que o time tem que ter um batedor. Você já pensou se fosse o Eduardo? É crise, mas lá não. Não vai bater. Eu que treinei, eu que sou oficial, tá 0-0, foi lá e fez. Essa questão de quem vem. Exatamente. Na minha visão, o certo é não deixar bater nem o segundo. Não tem negócio de... É o cara que treina, o cara que é melhor, é o cara que é indicado pelo treinador, ele não sucumbiu aos companheiros que pediram para ele. Sim. Aí depois, já estava resolvido, vai lá e bate você. E eu acho que essa questão do Borja, Ademar, ela vai passar muito pela questão tática. Porque o Borja, ele não é aquele jogador que recompõe, que vem atrás. Ele é aquele centroavante que ele tem bom poder de finalização, tem muita força, né? Um arranque espetacular. Mas ele, taticamente, ele não ajuda. Ele tinha uma outra maneira de jogar no Nacional de Medellín, que ele vai ter que aprender a jogar com o Cuca. Porque o Cuca... Você lembra do Gabriel Jesus? O Cuca até falou assim, o Gabriel Jesus era over, não precisava daquilo tudo, mas vai ter que ir para dentro. E assim, o Borja não tem essa característica. Ele é centroavante mais ele vai ter, então vai passar essa melhora do Borja técnica, vai passar muito pelo entendimento tático que ele tem do que o Cuca gosta de um time de futebol. O Cuca é um inquieto. Ele é naturalmente inquieto. O time os times dirigidos pelo Cuca são inquietos. É o tempo inteiro movimentando, mexe de um lado, mexe de outro. Não desconcentra nunca. Felipe Melo vai ter que se adaptar também, porque é um jogador que joga mais fixo. Ele vai ter que entrar nesse esquema de rotação ali do meio-campo, porque o meio-campo do Cuca, o Cuca gosta de meio-campo rodando o tempo inteiro, é Tietê pra cá, é Jean, é o Moisés vindo atrás, é o Moisés adiantando. Enfim, isso tudo vai causar uma movimentação ali no Palmeiras. Ele está pedindo um atacante, né? Que o Rafael Marques foi pro Cruzeiro, o Barrios foi embora também. Já tinha ido pro Grêmio, o Alexandre foi pro Coritiba, ele já pediu para... Assim não dá, né? Precisa contratar. Pô. Eu acho maravilhoso o jeito que o Cuca gosta. Assim, para mim ele é... O Tite e o Cuca hoje são os dois caras, e eu gosto muito do Abel também, assim, eu acho que são caras assim que tentam soluções criativas com o que tem na mão, assim, mas o jeito que o Cuca faz, assim, o time mexe que... Me chamou muita atenção. É uma loucura o time, né? Assim, o time jogou sem a bola, impressionante, né? De marcação, de diminuir, de tirar espaço. Tem tudo isso. É um inferno o time jogar com o Palmeiras, como foi o Vasco ontem, ter a bola. É um inferno, você não consegue jogar. Tem tudo isso que vocês falaram. Tem o otimismo expresso no tweet do Luiz Daniele que a gente passou ali. O Cuca precisou de um jogo para devolver o meu Palmeiras. Obrigado, Cuca. Tem tudo isso aí. Mas essa inquietude do Cuca também tem efeito colateral, né? Então... Não, o Cuca mexe bastante, mas ele só não mexe naquela calça vinho. Aquela calça vinho onde estava lá firme e forte, viu? Ele até teve que comprar outra, porque a outra foi doada, a original foi doada ao Museu do Palmeiras, mas imagina, com essa aí. Comprou 3. Não, mas com essa aí começou a ganhar nunca mais. 3 iguais. Nem lava mais essa. Com todo só ganhando de 4-0, ele vai trocar essa calça quando agora? Dizem que custa, ele pode dirigir o time até de cueca na beira do campo, que ninguém vai nem ligar. Mas, ó, ouvindo a Rádio Globo, o noticiário... Aquela lá é do museu. O Cuca não ia comprar 3 calças, não ia gastar dinheiro comprando 3 calças. O noticiário disse que cada calça custava R$350. Ele reclamou de R$350 da calça, conseguiu um abatimento. Aqui, mas tem uma inquietude, essa inquietude que vocês apontaram do Cuca como positiva que é mesmo, mas ela tem os seus efeitos colaterais também. Claro que tem. A gente vai ter que acompanhar o relacionamento dele com o Felipe Melo, a gente vai ter que acompanhar o rendimento do Borja,
Porque se não tiver uma sequência, tem que ver como é que o Cuca vai lidar com isso, com essa adaptação. E ele se revoltou com o Eduardo, né? E outra, o Cuca mexe no time barrando quem precisar. Ele é do tipo de treinador que atira no xerife. Chega no salão atirando no xerife. O que aconteceu com o Barrios é o exemplo, claro. Bom exemplo. Tinha o Barrios e tinha o Roger Guedes, que veio do Criciúma desconhecido. Quem que jogou? Né? Não, e ele... Jogou o Roger Guedes e ele pôs o Gabriel Jesus pelo meio. Quer dizer, ele mexe mesmo. Não... O Barrios virou terceiro reserva. E ele tentou recuperar o Barrios. Ele não foi sacana com o Barrios. Ele expôs ele publicamente, mas tentou mexer com o jogador. Tentou, de alguma forma, trazer ele de volta. Não também, veio, né? Não deu. E ele machucou muito. A verdade é que também ele machucou. Tanto que no Grêmio ele tá fazendo os gols dele lá e tal. Ele tá trazendo um zagueiro do Coritiba também, o Juninho, né? Porque eu já trouxe. O Vitor Hugo vai embora, não joga mais. O que veio do Vasco, o Jean... Luan, ele já tinha feito uma cirurgia, chegou lá no Palmeiras. Vai levar um tempo, né? Não, já está na transição, agora eles acham que mais uns 20 dias ele também fica à disposição. Palmeiras é bocudo, né? O Juninho, o mercado inteiro está tentando há 2 anos, desesperadamente, o Palmeiras... É que ganhou uma grana muito, muito alta com o Vitor Hugo, né? Ele triplicou o que ele ganhou, o rendimento, que ele trouxe o Vitor Hugo do América Mineiro. O Flamengo quis muito o Juninho. Um zagueiro rápido, né? O Juninho é um zagueiro rápido. Rápido, técnico. O Flamengo quis muito. Quem mais quis? Eu lembro do Flamengo só também, tentando. Não, todo mundo falava. Esse é o zagueiro que todo mundo quer. Deu um aumento para não... Né? Vai evitar perder. Você achava que o Coritiba só liberaria para o exterior, que a coisa acabaria nesse estágio. O relacionamento, né? O relacionamento do Palmeiras com o Coritiba é muito bom, né? Já tinha contratado o meia lá, acho que é o Rafael Veiga, não é isso? Rafael Veiga. O Mike é uma aposta que ele no Cruzeiro ele machucou, ele estava voltando e tal. Mas ele é um lateral que surgiu super bem. O mercado da Europa estava de olho grande nele uma época aí, assim. Ele estava super bem cotado. Assim, você viu como que ele fez para tirar o Rafael Marques? Foi sensacional, pô. Ele chegou lá no Rafael Marques, pegou os números e falou, poxa, o Rafael joga muito para jogar 10 jogos no ano, né? Melhor ele sair. O Cuca tem uma coisa, o jogador... Não é melhor você sair? Fez um carinho. Você joga muito, olha seus números, 10. Você precisa jogar, Você precisa jogar, você joga muito. Tô te mandando pro lugar legal. Vai jogar no Cruzeiro. Você vai ser feliz.